Fala, meu aluno e minha aluna, tudo bem com vocês? Olha só, chegando aqui então para mais uma aula do nosso curso de contabilidade. Tá ficando legal, tá ficando bacana. Cada vez mais nós vamos dando um passinho além, né? Um passinho até a grande chegada ali ao final dessa matéria. E olha só, a ideia é realmente tirar de você esse medo de estudar contabilidade. Né? A contabilidade ela é gostosa de se estudar. Ela é depois que você pega o jeito ali, eu tenho certeza que você vai pegar gosto por essa matéria. Tranquilo? Então olha só, já se ajeita aí na sua cadeira, né? Pega seu café, pega sua água, né? Já fica a postos aí aonde for que você estiver assistindo essa aula, né? Em casa, no trabalho, no ônibus, né? Em qualquer lugar. O importante agora é você ter muita atenção com o que a gente vai estudar na aula de hoje. Olha só, até agora nós vimos vários conceitos, certo? Certo? Conceitos de definição de contabilidade, informação, características, qualidades da informação. Vimos também a questão sobre fato contábil. Então, chega um momento agora que nós vamos, de certo modo, né, começar realmente a estudar aquilo que é o objeto da contabilidade. Nós vamos literalmente cair para dentro do estudo do patrimônio, meu amigo, minha amiga, meu aluno. Nós vamos cair para dentro desse estudo, desse objeto da contabilidade. O foco da contabilidade é o patrimônio. É o patrimônio, né, controlado pela entidade. Então, agora nós vamos começar a ver termos, definições, né, que nós vamos utilizar até o final do nosso curso, certo? Então se segura na cadeira aí, né, dá uma chacoalhada, acorda e vamos começar essa aula que tenho certeza que vai ser sensacional. Vamos lá, olha só, vem comigo aqui já. Então hoje nós vamos falar do objeto da contabilidade. E você, né, se você está acompanhando as aulas aqui, você já sabe que o objeto da contabilidade é quem? É o patrimônio. É o patrimônio da entidade. E vamos além, né? Toda vez nós vamos comentando, nós vamos falando sobre, repetindo os assuntos para que isso fique gravado na sua cabeça. Olha só, patrimônio, ele vai ser o quê? O conjunto, a soma, certo? Olha só o que eu estou dizendo. Vai ser o conjunto, a soma do quê? De bens, direitos e obrigações. Então, meu amigo, cuidado, cuidado, porque patrimônio não é a diferença entre os bens, direitos e obrigações, mas sim o conjunto, a soma. Vamos anotar isso aqui então de novo, olha só, vem comigo aqui. Então já anota aí que o patrimônio, ele é o quê? Olha só, ele é a soma. Ele é o conjunto. Opa! Ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações, certo? E vamos além, vamos além, vamos além. Vimos também que o conjunto, né, a parte de bens e direitos ali, formam o quê? A nossa parte positiva, a parte positiva do patrimônio. E as obrigações, né, formam a parte o quê? Negativa. E olha só, vamos evoluindo ainda mais. A parte positiva do nosso patrimônio vai receber um nome, e agora é importante que você entenda e comece a trazer para si esse nome, certo? Vai receber o nome de ativo. E a parte negativa receberá o nome de passivo. Ó, isso daqui é obrigação, hein? É obrigação. Você já estudou, você já viu isso em aulas anteriores, então isso aqui você tem que estar sabendo. Muito cuidado com esses carinhas aqui, ó. Muito cuidado com isso daqui. Por quê? Porque isso aqui geralmente as bancas vêm fazendo uma confusão danada, fazendo você confundir, né? Falando que é a diferença, falando que é só a parte positiva, falando que é só a parte negativa. E não, meu aluno, patrimônio, o objeto da contabilidade, o foco do nosso estudo aqui hoje, né, nas próximas aulas, é o conjunto, a soma de bens, direitos e obrigações. Só que agora, olha só, né? Agora nós vamos começar a destrinchar, né? Vamos começar a fazer o nosso amigo Jack, né? Conhece o nosso amigo Jack?
né? Vamos igual ele faz, vamos por partes. É isso mesmo. Vamos começar a partir, né? A particionar tudo isso. Para quê? Para que nós possamos então, né, começar a entender de forma separada e individual o que são os bens, o que são os direitos e o que são as obrigações. Tá certo? Concorda comigo? Vamos embarcar nessa jornada aí, conhecer certinho esses elementos que compõem o patrimônio? Então vem comigo, vem comigo. Olha só, vamos então começar estudando, vou deixar grandão na tela aqui para você, vamos começar estudando os bens. Vamos começar estudando os bens. E aí eu já te pergunto, meu aluno, o que são os bens de uma entidade? Primeira coisa, nós sabemos que os bens fazem parte, compõem, né, a parte o quê? Positiva, né? Corta para mim aqui, ó. Vem comigo. Os bens, nós já sabemos que compõem a parte positiva do patrimônio, certo? Mas o que é realmente um bem? Olha só o que eu vou te dizer. Um bem, tá? Vou deixar grandão na tela aqui de novo. Um bem são coisas úteis que possuem valor econômico, né? Basicamente, assim, num linguajar mais tranquilo, né? Num linguajar mais, né? Assim, eu com você aqui, ó, tete a tete, bens são coisas úteis que possuem valor econômico. Mas, de um linguajar um pouco mais técnico, eu posso dizer que bens têm que pertencer a alguém, né? São coisas ali úteis, né, que pertencem a alguém. Olha só, que possuem um valor monetário, ó, então tem que possuir valor. Tem que pertencer a alguém e tem que possuir valor. E olha só, antes de nós falar do último pontinho ali, ó, lembre-se disso daqui, ó. Pertencer a alguém está relacionado ao quê? Estar sobre, lembra? Estar sob o controle, beleza? O pertencer é o estar sob controle e não o direito de propriedade. A gente já viu isso, o princípio da essência sobre a forma, tá? A contabilidade controla. Então, estar sob o controle é pertencer. Muitas vezes o controle será do próprio proprietário, mas em algumas situações isso não vai acontecer. Quem tem o controle é um e quem tem o direito legal é o proprietário, é outro. Então, um bem não precisa ser de direito formal, legal, ou seja, ser do proprietário, mas sim estar sob o controle daquela entidade. Tranquilo? Importante isso daqui, tá? Possui valor monetário. Para ser um bem, para isso ser um bem da empresa, um bem seu, isso precisa ter um valor, certo? Tem um valor econômico, um valor monetário, uma grana ali. E o último item, e não menos importante, ele tem que ter utilidade. Ora, vem comigo. Como que pode ser um bem, pode ser registrado como seu patrimônio se ele é inútil? Se ele não tem utilidade nenhuma, tá? Então, presta bem atenção. Quando nós falamos aqui da classificação dos bens, são coisas úteis, ó, coisas úteis, que possuem valor monetário, certo? E tem uma utilidade, são úteis, tranquilo? Beleza? Ó, dá um joinha aí, fala comigo. Vamos em frente então, ó, vamos em frente. Olha só, se necessário, esses bens podem ser convertidos facilmente em dinheiro. Então, essa é uma outra observação importante. Os bens de direito, de pertencimento, sobre o controle da entidade, né, se necessário for, eles podem ser convertidos facilmente em dinheiro. Ora, por exemplo, um veículo que a entidade possui, uma máquina que a entidade possui, certo? O que mais? Vamos lá, as mercadorias de estoque de uma entidade são bens que a entidade possui que facilmente, se vendidos, vão ser convertidos em dinheiro para essa entidade, beleza? Agora, né, vamos seguir um pouquinho, vamos ir mais além, porque esses bens, né, eles podem ter uma classificação, né? Eles vão ter uma classificação e uma divisão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são então as características, né? As características de classificação desse bem. Esse bem, ele pode ser tangível, ele pode ser intangível, como ele pode ser móvel e também pode ser imóvel. Vem comigo, meu aluno. Professor, mas que nomes são esses? Eu não tô ligado, né? Eu não tô sabendo que nomes são esses aí. Meu amigo, né? Meu aluno,
minha aluna, né? Aqui, ó, eu e você pode ter certeza, conta comigo, eu vou deixar tudo detalhadinho para você. Seguinte, essas características, um bem tangível, né, são características do bem. E quando eu falo que é um bem tangível, é um bem palpável, é um bem que eu posso pegar, é algo que tem substância física, certo? Então, quando eu falo que é um bem tangível, é um bem corpóreo, tá? Então, olha só, um bem tangível ele vai possuir essa substância física. Ele pode ser, né, apalpado, pegado ali. Então, fica tranquilo. Essa classificaçãozinha aqui é uma classificaçãozinha tranquila, tá? Vocês vão ver que o tangível está ligado ao quê? Substância física, um bem corpóreo. Já então o intangível é aquele que não vai possuir substância física. É aquele bem incorpóreo, certo? Olha só o que eu estou dizendo. O bem tangível possui substância física e o bem intangível não possui. Ó. Vamos destacar isso aqui. Ó. Então, ó, o tangível possui substância física e o intangível, ó, não possui substância física, certo? Um é corpóreo, o outro é incorpóreo. Também são termos que a banca pode usar, tá? Para tentar te confundir aí. E vamos além, né? Temos a característica de ele ser móvel. O que é um bem móvel? Olha só, um bem móvel é aquele que ele pode se locomover, aquele que ele pode se movimentar. Mas o detalhe importante está aqui, ó. Ele vai movimentar sem perder as suas principais características, certo? Olha só, já imaginou você com automóvel, o nome automóvel é um bem móvel, um veículo é um bem móvel. O próprio nome já fala, ó, automóvel, ele se movimenta. Mas a hora que você pega o seu carro, sua moto, seu veículo aí, você sai da sua casa, quando você chega no seu destino, perdeu as suas características principais? Ele perdeu, sei lá, uma roda, perdeu uma porta, só de estar andando ali? É lógico, se você bater, se alguém bater em você, mas né, não é isso que a gente está falando. Beleza? Vai que o cara é meio navalha ali, né? O cara vai ali e bate. Não, não é isso. Eu estou falando, tá? Que ele, no simples fato de estar se movimentando, ele não vai perder, ele vai guardar as suas principais características, certo? Ele vai sair de um lugar como um automóvel e vai chegar no outro lugar como um automóvel, certo? Então essa é a característica dos bens móveis. Já os bens imóveis, olha só, ele vai ser aqueles que não vão poder se movimentar, não se movimentam, tá? Se eles não se movimentam, olha só, caso se movimentem, não pode perder as suas principais características. E aí, meu amigo, você já viu um prédio andando? Você já viu uma máquina sair correndo? Né? Você já viu uma loja falar, cansei desse lugar aqui, ó, acho que eu vou parar na esquina de baixo? Lógico que não, né, meu amigo? E quando eu falo, ó, um bem imóvel, já está muito no nosso linguajar. Ah, eu vou alugar um imóvel. Eu vou vender o meu imóvel. Ou seja, é um bem que não se movimenta, certo? Sem que perda suas principais características. Se eu for tirar uma loja, um edifício, um prédio de um lugar para o outro, muitas vezes vai acontecer o quê? Ele vai acabar, né, quebrando. Não tem o que fazer, não tem como. Ele vai ser destruído. Beleza? Tranquilo? Então essas são algumas características dos bens. Bens estes que somam, que fazem parte, né, do lado positivo ali do nosso patrimônio. Tranquilo? Mas olha só, não acabou ainda. Vou colocar grandão aqui na tela, ó. Ainda não acabou, tá? Porque os bens também vão ter aqui uma divisão. Professor, divisão dos bens é herança? Lógico que não, meu aluno. Nós estamos falando de uma divisão, né, por espécie desses bens. Então, já de cara aqui, ó, eu coloco para vocês que existem os bens numerários. Os bens numerários, meu aluno, são as disponibilidades, né? Aí você pergunta para mim, professor, já não entendi o que é bem numerário. Aí você coloca ali que são as disponibilidades, entendi muito menos. Olha só, os bens numerários são os bens, o numerário que eu estou falando aqui é o dinheiro. Tá? O numerário é o dinheiro ali, ó, a moeda, certo? E quando eu falo que os bens numerários estão relacionados, são as disponibilidades, a disponibilidade ou o disponível, ele é o quê? É aquele bem que ele é convertido ou se transforma em dinheiro
fácil na mão do sócio. O que é transformar-se em dinheiro fácil na mão do sócio? Por exemplo, o sócio ele precisa de dinheiro, de money, dinheiro vivo ali, ó. Ele quer dinheiro na mão, certo? E onde que ele vai conseguir de forma mais fácil? Onde ele vai conseguir de forma mais líquida ali, de mais rápida da empresa? Primeira coisa, no caixa. O lugar onde ele vai conseguir o dinheiro de forma mais rápida e mais fácil é onde? É no caixa. Qual outro lugar que ele consegue dinheiro mais fácil? É no banco, certo? Ou através de um resgate ali de uma aplicação financeira, certo? Então escuta o que eu estou te falando. Quando eu falo das disponibilidades, tá? As disponibilidades estão relacionadas àquele dinheiro que o sócio, que o administrador da entidade, da empresa, vai conseguir ter de forma mais rápido quando ele precisar. Porque é muito mais fácil você ir no caixa, ir numa aplicação financeira ou ir no banco e retirar esse dinheiro do que você esperar vender uma máquina, vender um estoque, uma mercadoria, para que esse dinheiro possa entrar e você conseguir pegar, certo? Então por isso que nós falamos que tanto olha só, o caixa, o banco, a aplicação e a aplicação financeira de liquidação imediata são bens, né, são ativos, ali a gente vai falar sobre isso ainda, que compõem as disponibilidades da empresa. É o disponível, tá? Então vem comigo aqui, ó. Além desses três, caixa, banco e aplicações financeiras, vale ressaltar aqui um carinha, tá? Que é a parte do numerário em trânsito, tá? É importante a gente colocar aqui, porque ele também vai se encaixar dentro dessa parte dos bens numerários aqui, tá? Ó, numerário, nossa, ficou muito feio. Deixa eu apagar de novo aqui. Olha só. Então aqui são os numerários em trânsito. O que é, professor, um numerário em trânsito? Ó, numerário, certo? Em trânsito. Um numerário em trânsito é aquele dinheiro que ele está se locomovendo por meio de um carro forte. Ou seja, numerário, dinheiro, né? Tem um acento aqui. Numerário é o dinheiro em trânsito, ou seja, que ele está em trânsito. Geralmente, né, isso acontecia muito quando a matriz, por exemplo, mandava os malotes de dinheiro para as filiais, ou as filiais mandavam um malote de dinheiro para a matriz. Então é um numerário em trânsito, também é um disponível. Há discussões aqui, certo? Há discussões se realmente ele está disponível porque ele está em trânsito, né? Ah, ele não vai estar disponível porque o sócio não vai poder pegar a hora que ele quiser porque ele ainda está em deslocamento, mas, né, isso aqui não é o que realmente importa. Ele está classificado ali dentro dos bens numerários, né, das disponibilidades, é importante a gente saber disso. Tranquilo? Beleza? Então esses são os bens numerários. Agora, olha só, vamos para o próximo. Vou apagar aqui, ó, vai ficar mais fácil a gente visualizar, certo? Olha só, o próximo aqui são os bens de venda. Vamos deixar grandão na tela. São os bens de venda. O que são esses bens de venda? Olha só, aqui está muito tranquilo, né, meu aluno? Olha só, são aqueles bens para serem vendidos. E agora me fala uma coisa. Uma empresa, né, que vende calçado. Qual que é o bem de venda dessa empresa? Fala para mim. Qual que é o bem de venda dessa empresa? São as mercadorias, são os seus estoques, certo? São os sapatos que ela tem lá armazenados no seu estoque. Então, nós podemos dizer aqui que os bens de venda são aqueles bens destinados ao quê? À comercialização. Então, vem comigo aqui, ó. Os bens de venda são aqueles destinados à comercialização. Ou seja, olha só, será os produtos e mercadorias que compõem o estoque da empresa. Tá? São aqueles bens que vão dar uma receita para a empresa, que estão ali propriamente para ser vendido, certo? Então, aqui nossa segunda classificação dos nossos bens está relacionado com os bens de venda. Quando fala em venda, você já pensa o quê? Nas mercadorias e produtos que a empresa produz ou compra para revender. Tranquilo? Agora, vamos lá, vamos dar sequência. Como que você está aí? Fala comigo, respira. Toma uma água, dá um pause, né? E vamos que vamos. Beleza? Não pode parar, não pode molejar. Vamos lá. Não tá entendendo? Pausa, volta lá no início e começa de novo. Beleza? Tranquilo? Ó, tô com você aqui. Certo? Então vamos lá, vamos embora aqui, ó. Próxima classificação aqui, ó. Próxima divisão dos bens. Certo? Nós temos aqui os bens de
renda. Olha só, os bens de renda. Bens de renda, professor, é aquele tecido lá, aquela renda? Não, lógico que não. Tá maluco? Não é, não. Quando eu falo bem de renda, é aquele que gera uma renda para a empresa, certo? Só que olha só, vai gerar uma renda, mas não está relacionado com os bens de venda. Não confunda. O bem de venda gera receita para a entidade, certo? Porque é a operação dela ali, comprar e revender ou produzir e revender. Os bens de renda vão trazer uma renda para a empresa, certo? São aqueles que vai trazer uma renda, geralmente uma renda extra, que são o quê? Por meio de investimentos ali, de aplicações que a empresa vai fazer, certo? Ó, vem grandão aqui. Então, quando eu falo de um bem de renda, a sua principal função é o quê? É gerar uma renda para a empresa. Então, a principal função desses bens é gerar renda. Ponto. Senhor, mas não entendi direito. Cita exemplos aí para mim. Vamos lá. Exemplos aqui, ó. Por exemplo, imóveis para alugar. A empresa aluga imóveis, então esses imóveis vão gerar o quê? Uma renda para a empresa. Ações de outras empresas, ou seja, aquelas ações ali vão gerar uma renda para a empresa. Então tudo está ligado a quê? A parte de aplicações e investimentos que a entidade realiza, certo? Ela realiza essas aplicações, esses investimentos com o objetivo do quê? De conseguir uma renda. Tranquilo? Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olhando no meu olho aqui, ó, de pertinho. Tá tranquilo ou não? Tá certo? Vamos, firme e forte, vamos continuar? Então vamos continuar. Olha só, mais uma classificação aqui, ó, na tela. Os bens de uso. Bens de uso. O que são os bens de uso? Os bens de uso vão ser aqueles bens, ó, que fazem parte da rotina operacional da empresa. Então fica ligado, ó, faz parte da rotina operacional da empresa. Tranquilo? Então são bens ali que podem ter podem ser materiais ou imateriais, ou seja, podem ser bens tangíveis ou intangíveis, né, como nós vimos na classificação anterior, certo? E esses bens, né, para que ele possa ser considerado um bem de uso, ele tem que ter uma durabilidade, certo? Maior do que um exercício social. Professor, eu ainda não sei o que é exercício social. Calma que nós vamos ver nas aulas seguintes. Mas saiba já de cara aqui que o exercício social tem duração de 1 ano, certo? Então, para que esse bem faça parte, né, ali seja considerado um bem de uso, ele precisa fazer parte da rotina da empresa e possuir uma durabilidade superior a um exercício social, ou seja, superior a 1 ano. E aí ele vai poder ser ou material ou imaterial. Tranquilo, meu aluno? De boa? Ó, alguns exemplos aqui. O edifício, veículo, máquinas, softwares são bens que fazem parte da operação da empresa, do dia a dia ali, que a empresa precisa deles para, né, correr, para conseguir tocar a sua operação. E eles podem ser móveis ou imóveis, materiais ou imateriais. Tranquilo? Beleza? Então, ó, respira. Respirou? Beleza? Vamos em frente então. Agora nós vamos falar de uma outra parte aqui, né, que compõe o quê? Que compõe a divisão né, a parte da divisão dos bens ali. Aqui eu trouxe rapidinho para você, né? Dá um print na tela aí, se vocês quiserem, né, um mapinha mental para ajudar vocês ali, lembrando dos bens, ó, que ele pode ser móvel, imóvel, tangível, intangível. E eu posso ter os bens numerários de venda, de renda ou de uso. Tenho certeza que esse quadrinho aqui, ó, vai salvar você, tranquilo? Mas seguimos em frente. Vamos falar então agora dos direitos. Professor, o que são direitos? Meu aluno, aqui é bem tranquilo, tá? Primeira coisa, vem comigo. Primeira coisa, os direitos formam, né, ali junto com os bens, a parte positiva do patrimônio. Tranquilo? Beleza? Fechado. Certo? E os direitos vão ser o quê? São valores que a empresa tem, né, ou possui para receber de terceiros. Ou seja, são valores que a empresa vai receber de terceiros. Quem são esses terceiros? Aqueles que estão fora da empresa. Por exemplo, o cliente, né, um cliente veio e comprou 10 mil reais de mercadoria da minha empresa a prazo.
Se ele comprou a prazo, significa o quê? Que ele vai me pagar depois. Eu já entreguei a mercadoria para ele, ele vai me pagar depois. Como ele vai me pagar depois, nesse momento eu tenho um direito, olha só, um direito de receber aquela mercadoria. Beleza? Então eu tenho o direito de receber a mercadoria. Então, direitos são valores que a empresa tem para receber de terceiros. Tranquilo? Olha só. Exemplos aqui desses direitos, então. Venda de mercadorias a prazo, que a gente acabou de falar, duplicatas a receber. Duplicatas, meu aluno, são valores, são títulos financeiros que a empresa tem para receber. Adiantamento a empregados. O que é um adiantamento a empregado? A empresa vai lá, fornece o vale para o empregado, dia 20, certo? Então, lá no quinto dia útil, quando a empresa for pagar o salário desse empregado, ela tem o direito de descontar do salário dele o valor que foi adiantado. Então, é um direito, esse adiantamento é um direito que a empresa tem frente ao seu empregado. E um adiantamento a fornecedores, mesma coisa. Quando a empresa ela vai adiantar os valores para um fornecedor, para um prestador de serviço, e o prestador de serviço vai entregar ou vai fazer o serviço, ou no caso ali vai entregar o produto ou mercadoria posteriormente. Então assim, eu te dou o dinheiro, te pago com antecedência, de forma adiantada, e tenho o direito agora do que? De receber o produto, a mercadoria ou o serviço. Tranquilo? Beleza? Então, feito aqui, ó, direito simples, não tem muito o que falar, não tem muito o que querer ficar conversando aqui. São valores que a empresa recebe de terceiros. Ponto final. Tranquilo? Agora, olha só, nós vamos ter então aqui a parte negativa do nosso patrimônio. Qual é a parte negativa do patrimônio, meu aluno? Né? Vou acalmar aqui, eu vou até falar um pouquinho mais devagar. Qual é a parte negativa do patrimônio? A parte negativa do patrimônio são as obrigações, ou seja, as dívidas que a empresa possui. E agora pensa bem, o que são dívidas? O que são as obrigações? São valores agora que a empresa precisa pagar a terceiros. Por que a terceiros, professor? Porque é um relacionamento com quem está fora da empresa. Pensa comigo, a empresa estava ruim das pernas, precisou fazer um empréstimo. Então, ela vai ao banco e solicita um empréstimo. Quando o banco realiza um empréstimo para a empresa, vai entrar dinheiro no caixa da empresa, concorda comigo? Hã? Vai entrar, isso é óbvio. Só que, a partir do momento que a empresa fez o empréstimo, agora a empresa ela tem a obrigação de mês a mês pagar a parcela desse empréstimo. Então, nesse momento surge uma dívida, né? A empresa, né, adquire uma dívida com um terceiro. Quem é esse terceiro? O banco. Tranquilo? Então, olha só, obrigações vão ser valores, ó, valores que a empresa possui a pagar para terceiros. Tranquilo? E alguns exemplos aqui, ó, né? E como nós dizemos, eu acabei de falar para vocês, são as dívidas que a empresa possui. Mas pensa comigo aqui, ó, alguns exemplos. Impostos a recolher. Professor, impostos a recolher? Sim, são impostos que a empresa, a entidade vai precisar pagar quando vender uma mercadoria. Salários a pagar, os salários que ela paga para os funcionários, né? É o quê? Uma obrigação da empresa, é uma dívida que a empresa tem, né? Financiamentos a pagar, certo? A empresa foi lá, fez um financiamento, né? Então ela precisa quitar esse financiamento. Olha só, adiantamento de clientes. O adiantamento de clientes, o que que é? É quando o cliente adianta um valor para a empresa. Agora a empresa, ela tem o quê? Ela tem a obrigação de fornecer o produto, fornecer a mercadoria ou a prestação de serviço. Então tem a obrigação, né, com esse cliente. Tranquilo? A obrigação, pessoal, forma parte negativa. Então, fica bem tranquilo, tá? Bem tranquilo, que nós vamos falar muito sobre isso daqui. E as obrigações vão receber o nome do quê? Olha só, nós já vimos, as obrigações vão ser chamadas de, olha só, a princípio, passivo. Vai ser o passivo da nossa empresa, tranquilo? Beleza? Olha só, vamos rapidinho aqui passar por mais um ponto extremamente importante para irmos finalizando a aula de hoje. Vem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre as variações do patrimônio. Nós já falamos sobre elas quando eu passei para vocês a parte ali do quê? Do fato contábil. As variações do patrimônio são as seguintes. Eu vou ter a variação quanto ao aspecto qualitativo,
certo? E as variações quanto ao aspecto quantitativo. Quais são os aspectos qualitativos? O que é o aspecto qualitativo, professor? Olha só, o aspecto qualitativo está ligado à qualidade, ou seja, à classificação, à organização, à nomenclatura dos elementos. É uma forma de organizar os elementos que compõem, por exemplo, o ativo, dos elementos que compõem, por exemplo, o passivo, certo? Então é uma forma de organizar. Eu vou organizar dando nomes, classificando. Ah, isso aqui é uma conta do ativo, isso aqui é uma conta do passivo. A gente vai falar mais sobre isso, certo? Então é uma forma de organizar, tá ligado à qualidade, à classificação, à organização. Já o aspecto ali quantitativo está ligado ao quê? A valores. Ou seja, são os valores que possuem, né, os elementos do ativo, do passivo, dos bens, direitos e obrigações. Então aqui está mais relacionado a esses valores que os elementos possuem. Tranquilo? Olha só o que eu trouxe para você aqui, ó. Vou deixar grandão na tela. Trouxe um exemplo aqui bem legal para você ver e conseguir enxergar, né, qual que é o aspecto quantitativo e qual o aspecto qualitativo. Do lado de cá, né, desse lado aqui, ó, vocês têm o quê? Os aspectos qualitativos. Ou seja, aqui, ó, eu vou ter os elementos que formam o patrimônio. E aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho então essa classificação de acordo com a sua espécie, a nomenclatura, formando o quê? Dando uma organização para esses elementos. Perceba que desse lado aqui, então, ó, eu não tenho o que falar do que? De valores. Ou seja, está só classificando, ó, dos bens ali, ó, classifica em dinheiro, máquinas, terrenos, os direitos em clientes, duplicatas a receber, as obrigações vão estar classificadas ali, fornecedores, salários a pagar. Nós vamos ver isso futuramente e vocês vão entender que isso daqui está relacionado a quê? Às contas contábeis. Mas não se preocupem, fiquem calmos. Isso daqui vai chegar o momento. E do lado de cá, meu aluno, do lado de cá, eu tenho o quê? A parte quantitativa. E olha só, é bem nítido e bem claro o quê? Que aqui eu tenho os valores de cada elemento. Então, os valores de cada elemento vão falar o quê? Vão formar o quê? O aspecto quantitativo. E os nomes, a classificação, a organização, ali, a nomenclatura, vai estar relacionada aos aspectos qualitativos dessa informação, né? Qualitativos ali desses elementos. Tranquilo? Nessa aula, então, nós aprendemos um pouquinho mais sobre os elementos que compõem o patrimônio, certo? Falamos sobre bens, direitos e obrigações. Então, fique ligado que na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre esses elementos e as formas com que eles podem ser representados. Tranquilo? Beleza? Espero que eu tenha te ajudado, feito você entender um pouquinho mais sobre a contabilidade. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.